Saudações alvinegras, meu nome é Salsinha e esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, porque like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio, e nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, vídeo pós-jogo, porque ontem o Botafogo enfrentou o Internacional no estádio Newton Santos. E superando a expectativa, né, do nosso torcedor, que estava meio desanimado, inclusive eu, mas sempre confiante, né? Desanimado, mas confiante é um paradoxo, mas era assim que eu me sentia. Desanimado pelos resultados, mas confiante de que em algum momento, as coisas iam mudar. Então, o Botafogo venceu o Internacional por 4-0. Você não está enganado, foi 4-0. Se você não acompanhou o jogo, você já deve ter visto nas redes sociais que o jogo foi 4-0, e até mesmo pela TV, né, nos melhores momentos, nos noticiários, nos programas esportivos, você deve ter visto que o resultado foi 4-0. O que me chama a atenção? Bom, mais uma vez eu falo para você, se você viu meus vídeos passados, você se lembra que eu falei sobre a dobradinha, né, Alex Telles e Cuiabano. Eu já falava isso até contra mesmo o cara bobo lá, né? Eu falei, ele pode até entrar com o Alex Telles e o Cuiabano, sendo que eu colocaria o Cuiabano como lateral para fazer aquela profundidade e o Alex Telles como um homem mais à frente, para fazer um controle maior no meio campo. Bom, mas isso aí você tem visto que ele tem feito de maneira inversa, né? Coloca o Alex Telles como lateral para dar um equilíbrio maior na defesa e o Cuiabano para dar um pouco mais de velocidade na última parte do campo, né? Ou seja, na parte ofensiva. E o Cuiabano tem se saído muito bem. Em 2 jogos ele já fez 2 gols. Então isso mostra que ali, naquela situação, e eu também já falei disso sobre o jogo posicional, né? Eu falei que os nossos laterais são os que melhor têm observado e executado essas funções do jogo posicional. E o Cuiabano, o Alex Telles, ontem inclusive entrou o Marçal, né? Você vê que eles têm essa noção do que é o jogo posicional, ou talvez o jogo posicional facilite muito o desempenho dos nossos laterais dentro do campo. Isso acontece tanto do lado direito com o Vitinho e o Matheus Ponte. O Vitinho tem se mantido com a titularidade, o Matheus Ponte na reserva. Ontem não entrou o Matheus Ponte, mas tem tido sempre oportunidade, inclusive fez um gol, né? Então, muito observado muito bem essa nova metodologia, né? Essa nova tática do Renato Paiva. Então, os laterais são os que melhores têm observado essa questão. Eu vou falar sobre, mais uma vez, setorizado, né? Analisando no setor, né? Setorialmente, vamos falar assim, por setor, né? Defesa, meio campo, ataque. Porque eu falo sempre, o que importa é que o Botafogo esteja sempre tendo esse aproveitamento, né? Uma defesa sólida, solidez na defesa e aquele entrosamento, né? Para fazer aquelas coberturas, para fazer as saídas de bola, tem que ter esse entrosamento.
Eu acho que o fato do jogo posicional facilitado pelos laterais tem também facilitado um pouco mais para os zagueiros, porque você sabe, nós estamos com a dupla de zagueiro reserva, mas eu tenho visto algo bem sólido na nossa zaga. Né? Em alguns momentos tem sido prejudicado não pela fraqueza, né? Não pela falta de qualidade dos nossos zagueiros, mas muito mais por falta de atividade no setor defensivo inicial, que é lá na frente. Né? Quando os nossos laterais não conseguem recompor, quando os volantes eles não conseguem fazer aquele combate efetivo, aí a nossa zaga tem que entrar no confronto direto e aí às vezes, na maioria das vezes até, o atacante leva vantagem. Mas a nossa zaga está muito bem. Eu tenho gostado muito da dupla Jair e David Ricardo. Está muito bem. Isso aí, eu estou muito feliz com a participação desses dois jogadores, juntamente com os laterais, e o John, um pouco mais avançado, fazendo aquele papel, né? Saída de bola, controlando. Está muito bem o nosso setor defensivo. Os nossos volantes ontem começaram muito bem. Inclusive o técnico Renato Paiva fala sobre isso. Começaram muito bem. Não fala especificamente sobre os volantes, mas fala sobre o time, né, no todo. E ele fala, nós começamos muito bem, mas a partir do primeiro gol, o Botafogo começou a perder no meio-campo. E aí, aonde eu acho que houve essa falha no meio-campo? Houve na quantidade de jogadores que ocuparam aquela faixa. Porque o Botafogo, como joga com o Cuiabano um pouco mais avançado, e eu falava sobre isso, por isso a minha preferência pelo Cuiabano vindo de trás, o Botafogo perde um jogador no meio-campo. Né? Porque ali no setor de meio-campo, quando a gente joga no 4-2-3-1, o Botafogo se perdeu um pouco. Então não ficou muito no 4-2-3-1. Ficou no 4-2-1-3. É incrível. Então o time se perdeu um pouco. E aí o Internacional, preenchendo melhor aquele espaço do meio-campo, começou a dominar o Botafogo. E dominou até com uma certa facilidade, levando até perigo. Só que o perigo, tanto é que eles finalizaram, parece que 12 ou 13 vezes do gol, enquanto que o Botafogo finalizou 5, se não me engano. 5 para acertar 4. A eficiência foi muito boa. Mas o Internacional ele finalizou 12 ou 13 vezes no gol do Botafogo. Eles tiveram 11 escanteios. O Botafogo me parece que teve 1 ou 2 escanteios. Então, e quase tudo feito nesse momento, que foi logo após o gol. E isso, o próprio Renato Paiva fala sobre isso, só que ele analisa de uma maneira total do time. Eu estou fazendo análise por setor. Nós ficamos ali com dificuldade de desarmar no campo adversário, desarmar na primeira e na segunda parte ali do ataque para a nossa intermediária, e começamos a ter que disputar com os zagueiros. Os zagueiros do Botafogo começaram a disputar as bolas, os laterais começaram a disputar as bolas, e aí o atacante com a bola dominada quase sempre leva vantagem. Mas eu observei, inclusive comentei até com meu filho, eu falei, poxa, até os 40 minutos, mais ou menos, o Arthur, o Jefinho e o Cuiabano não tinham recuperado uma bola no campo de ataque, uma bola na frente ali dos volantes, uma bola sequer. E eu falava isso com meu filho. Na hora que eu acabei de falar, o Marlon Freitas, ou acho que foi o Marlon Freitas, faz um lançamento pro Arthur e o Arthur acaba saindo na cara do gol. Até na hora que eu estava falando com meu filho já estava botando lá o bonequinho lá com o gol. Né? Então, cara, praticamente foi isso. Agora, no segundo tempo, como também analisou o Renato Paiva, o time se reencontrou, o time conseguiu ter
ali um melhor aproveitamento nessa faixa que eu estou te falando, que é da entrada da área, da saída de bola do Internacional até a zona intermediária do Botafogo. O Botafogo conseguiu controlar melhor. O técnico aí colocou o Natan Fernandes, tirou o Jefinho, passou o Arthur para a esquerda, o Natan Fernandes na direita. Eu achei que deveria ter sido feito o contrário, mas logo depois, logo em seguida, trocaram. O Arthur voltou para o lado direito e o Matheus e o Natan Fernandes foi para o lado esquerdo, e aí melhorou muito mais. Melhorou muito mais porque o Natan Fernandes deu uma controlada ali melhor, ocupando o espaço. Tanto que ele recebeu 2 ou 3 lançamentos em velocidade, e como a preferência dele é de jogar pelo lado esquerdo, ele sabe como controlar melhor aquele espaço. Ele sabe como controlar aquele espaço. Então ele deu, além de suporte, né, ali na faixa central do campo, ele também foi ao contra-ataque com muita velocidade, com muita qualidade. O Igor Jesus também foi poupado, né? E eu acredito que em algum momento o Igor Jesus vai precisar de mais descanso, né? Eu espero que o Botafogo consiga fazer resultados nos minutos iniciais, né? Fazer 1-0, tentar abrir 2-0, como foi ontem, né? No primeiro tempo ainda, que é para você poupar o Igor Jesus lá por volta dos 20, 25 minutos do segundo tempo, porque é um jogador que dá pena. Dá pena, você vê que o cara entrou, né? Fez ali tipo uma torção no tornozelo ou no joelho dele, ele ficou caído, levantou, foi atendido, levantou, caiu novamente. Quando foi cortar uma bola de cabeça, ele pisou mal, sentiu aquela torção, e depois foi substituído pelo Juan Cruz, que acabou recebendo também uma bola e finalizou para fora. Não vou dizer que ele finalizou errado, que ele finalizou não, ele finalizou certo. Só que a bola foi para fora caprichosamente. Assim também o Natan Fernandes recebeu um lançamento em velocidade, driblou o goleiro, mas o jogador de defesa do Internacional vinha acompanhando e fez o corte na hora que ele finalizou. Deu aquele carrinho e chegou na bola. Cara, isso aí não é perder gol, né? Não é perder gol. Perder gol é você estar na cara do gol e chutar para fora. Aí é perder gol, né? Ou tá com um gol vazio e chuta por cima, chuta para fora. Isso acontece, aí o cara perdeu o gol. Mas quando o cara chuta e a bola, né, com um certo capricho, acaba indo para fora ou alguém corta, eu não vejo isso como perda de gol. Então, o Botafogo teve isso. Entrou o Marçal, como eu falei, entrou o Marçal já também transmitindo aquela segurança no setor defensivo. A nossa lateral esquerda, ontem comentaram sobre isso, está muito bem servida, está muito bem servida. Nossos zagueiros seguros, nossos laterais seguros. Vitinho foi muito bem ontem, o Matheus Ponte não entrou. O Alan entrou muito bem na vaga do Marlon Freitas, tá conseguindo ali dar esse suporte. Eu ainda quero ver talvez o Alan na vaga do Gregory. O Gregory é um leão, cara, é um espetáculo, mas é outro jogador que em algum momento precisa de descanso. E eu queria ver ali o Alan talvez na vaga do Gregory, falando com Alan e Marlon Freitas, para poder fazer esse gerenciamento do nosso elenco. Assim que eu gostaria de ver. Então, entrou esses jogadores. Foi muito importante para o Botafogo a vitória. Agora nós estamos com 11 pontos. Já estamos na parte da frente da tabela, né? Na 8ª colocação. E vamos trabalhar. Próximo jogo, Copa Libertadores. Vamos ter que entrar com tudo. Mas já temos 3 desfalques, que é certo, né? Savarino, Matheus Martins e o Alexander Barbosa, esses são certos. Não sabemos a questão do Mastriani, talvez o Mastriani possa voltar, mas aí o Botafogo e o técnico Renato Paiva tem que dar o jeito, né? Temos que ganhar de qualquer jeito. Agora não tem como a conversa ser diferente. Temos que ganhar.
Não é obrigação ganhar, cara. A obrigação de ganhar todo mundo tem. Mas o Botafogo precisa ganhar esse jogo. Precisa ganhar esse jogo. E o Independente, a torcida do Independente também acredita que o Independente tem a obrigação de ganhar do Botafogo. Né? Obrigação de ganhar. É isso que eles pensam. É assim que cada torcida pensa do seu time. Não, tem a obrigação de ganhar, claro, para subir na tabela, sair da zona do rebaixamento, assumir a liderança. Todos esses fatores levam a torcida do adversário também a exigir a vitória. E nós também vamos exigir a vitória. Mas não tem obrigação, mas infelizmente, se não ganhar, vamos dar adeus à Copa Libertadores. Mas eu estou confiante e nós vamos para cima, nós vamos ganhar. Ó, uma coisa que eu falei lá no primeiro momento e eu vou repetir agora. A questão do Renato Paiva é a seguinte, cara. Eu vejo isso nas coletivas que ele dá, tá? As explicações dele, elas são coerentes. Às vezes a incoerência está na hora de escalar o time. Ele fala uma coisa e depois, quando você vai ver, tem outra. Mas eu sempre abro um parêntese. Cara, nós não temos as informações dos setores do futebol, que é fisioterapia, fisiologia, nutrição, preparação física, departamento médico e departamento técnico. São 6 aqui que eu estou contando, né? Que passam informações que às vezes não tem jeito, né? Aí amanhã, pô, cara, se você botar o Igor Jesus, você vai quebrar o cara. Aí, meu irmão, não tem que botar, não vai botar. Né? Então, nesse ponto, às vezes nós vemos incoerência, mas, né, dentro de um aspecto, nós não temos essas informações. O Botafogo não passa. Então, eu vejo coerência naquilo que ele fala e vejo também dificuldade de alguns jogadores ainda não entenderem essa questão do jogo posicional, né? Do jogo posicional. Mas o time está melhorando. Eu vejo melhoras no time. E vamos aguardar e vamos torcer. Eu estou na torcida. E eu falo para você, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá like, chama seus amigos, convida, fala com eles. Cara, eu sou inscrito em todos os canais da mídia botafoguense. Todos os canais. Eu já vi o Thiago Frank agora de manhã, Fabiano Bandeira, o Iverson, que faz o vídeo dele cedinho. Talvez eu deveria ter começado o vídeo com essa mensagem, mas agora eu vou fazer a minha mensagem aqui no final. Se você chegar, você vai ver, cara, o Bruno, eu acho que o nome dele é Bruno, é o BN, né? É o BN do Fala Glorioso. Fala Glorioso, eu vejo sempre os podcasts dele, as lives, né? As lives do Bruno. Tá passando por um momento difícil, tá com problema de saúde. Cara, é um problema que um amigo meu já teve e está recuperado. Um amigo meu já teve e ele está recuperado. Eu vou até conversar com ele, ver qual o tratamento que ele fez e depois vou trazer aqui. E vou perguntar se é a mesma coisa. Mas dentro daquilo que o Bruno explicou e dentro daquilo que eu vi do meu amigo, eu acho que é o mesmo problema. E agora ele vai ter o tratamento dele com as medicações que ele já falou, e fisioterapia, fonoaudiologia, tudo isso é importante para ele. Bruno, eu te peço perdão se você não autorizou aí eu falar, comentar sobre esse assunto, mas eu quero, cara, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, para te trazer, cara, conforto, para te fortalecer espiritualmente, ok? Psicologicamente, porque quando você está forte espiritualmente, o seu psicológico é só de otimismo, porque Deus é poderoso, cara, para fazer infinitamente mais do que você possa pensar ou pedir, Bruno. Confie em Deus, meu irmão. Melhoras para você, um grande abraço. Saudações alvinegras.